Agora que a gente já viu a interface, agora que a gente já viu a hierarquia de interfaces que envolve as exceptions no Java, vamos olhar para algumas dessas interfaces individualmente. E vamos começar pela interface erro. A interface erro, ela herda de throwable diretamente. E elas indicam quando você recebe, quando um erro é lançado, eles indicam que algo muito sério aconteceu durante a execução do seu programa. E normalmente, diria que quase 100% dos casos, são erros que a aplicação não deve tentar tratar, porque segundo a própria documentação, são erros que normalmente são irrecuperáveis. Então, ela simplesmente vai passar por toda a aplicação e vai quebrar a sua aplicação. E algum desses erros, por exemplo, são out of memory erro, então é uma condição externa que aconteceu. Acabou a memória da máquina virtual, por exemplo. Você não tem como lidar com isso. Ou um stack overflow, por exemplo. São duas classes que herdam de erro. Olhando para uma outra interface daquela hierarquia, nós temos a runtime exception. Se a gente olhar aqui para relembrar, é uma interface que herda de exception diretamente. E aqui a gente vai ter um conjunto de exceções que a gente tem mais costume de ver. Então, por exemplo, nesse código aqui, eu tenho uma divisão por zero. Então, se eu executar esse código, o que é que acontece? Eu vou perceber que será lançado uma arithmetic exception na linha onde tem a divisão por zero e o meu programa vai quebrar. Porque eu já estou no main e não tem um tratamento. Então, essa arithmetic exception, ela é uma runtime exception. Nesse segundo exemplo, nós temos uma comparação de number, que foi inicializado com null, com zero. E como resultado da execução desse código, eu também vou receber uma outra runtime exception. Nesse caso, a null pointer exception, bastante comum no Java. Mais um exemplo aqui de exceção. Nesse caso, eu estou tentando acessar a posição 5 de uma lista que só tem dois elementos. Então, também vai receber uma exception, que é array index out of bounds exception, na linha onde tem o return. Todas elas vão quebrar o programa porque não há um tratamento. Mais do que isso, todas essas exceções fazem parte da hierarquia de runtime exception, ou seja, exceções de tempo de execução. E como vocês podem ver, na maioria desses casos, essas exceções podem ser facilmente contornadas usando um condicional para identificar se aquela condição que resultaria no lançamento da exceção aconteceu. E aí você poderia simplesmente lidar com isso. Por essa razão, as exceções que estão nessa hierarquia, as exceções que herdam de runtime exception ou que têm a runtime exception na sua descendência, elas são chamadas de unchecked exceptions no Java. Por quê? Porque o Java não obriga o programador a tratar essas exceções. Por isso que elas são chamadas de unchecked ou, em português, exceções não checadas. Isso quer dizer que o compilador do Java não verifica se você está tratando essas exceções em trechos de código onde elas podem ocorrer. E aí a gente chega nas checked exceptions. A gente falou de unchecked, que são as runtimes. A gente vai olhar agora as checked ou exceções checadas. Essas exceções são as filhas de exception, obviamente não incluindo runtime. Então, toda classe que herda diretamente de exception e não é a runtime exception, elas são chamadas de exceções checadas ou checked exception. Com isso, você tem a obrigação de tratar a exceção em métodos ou construtores onde elas podem ocorrer, porque elas são checked exceptions. E como é que o Java lhe obriga?
por meio do compilador. O compilador verifica se aquele método ou construtor pode causar uma check de exception, pode gerar uma check de exception a partir da interação com a API do Java. E caso exista essa possibilidade, ele vai obrigar o desenvolvedor a tratar essa exceção. E aí, se você, por exemplo, quer criar sua exception, de acordo com a Oracle, você usa uma check de exception quando o método que chama ou o método onde é gerada essa exceção, ele tem chance de se recuperar. É diferente lá do erro, que ele disse explicitamente, não tratem erro. Normalmente isso aqui são erros irrecuperáveis. Aqui se você tem uma check de exception, é porque existe uma chance de você se recuperar. Então, é assim que você deve usar check de exception. E dentre essas exceções, tem algumas que são bem comuns para desenvolvedores Java. A IO exception e a file not find exception, que normalmente aparecem quando você tenta ler ou escrever um arquivo em disco. Ele vai te obrigar a tratar esses casos. Então aqui eu tenho um exemplo onde uma exceção pode acontecer. Então, nessa linha aqui, devido ao scanner vai tentar ler um arquivo, ela pode lançar uma exceção do tipo file not found exception. E aí eu teria duas opções nesse caso. A primeira, se eu não quiser tratar, eu posso delegar o tratamento dessa exceção para o método qualquer método que venha chamar getPlaceCode. Na verdade, para todos os métodos que chamar getPlaceCode, você está avisando aqui com essa palavra throws, file not found exception, que você está dizendo assim, olha, esse meu método pode lançar a seguinte exceção. E aí você fica isento da responsabilidade de tratar a exceção no corpo do método, porém, todas as outras partes do programa que chamarem esse método, eles vão ter a obrigação de tratar a exceção. Obviamente, esses métodos que chamam getPlaceCode, eles podem delegar o tratamento para os métodos que vierem a chamar eles. Isso é possível, você vai encadeando as delegações. A outra opção é justamente, ao invés de delegar o tratamento para o método que chama getPlaceCode, você pode simplesmente tratar internamente. Aí você usa esse bloco try catch, que a gente vai ver mais à frente o que eles significam. Mas dessa forma você trataria internamente. E por conta disso, você não precisaria, quem chamar o getPlaceCode, não ia mais precisar tratar. A gente deu uma vista rápida na hierarquia e a gente vai ver agora, no próximo vídeo, como tratamos essas exceções, como nós evitamos que a ocorrência de exceções quebre o nosso programa ou faça ele ser finalizado de forma inesperada.